gente aprovou na CIB agora a Comissão Intergestores Tripartite, que é, de alguma forma, né, ela é reguladora também, né, fiscalizadora, e tem que aprovar, né, as propostas de orientação de recursos de legislação. A gente aprovou incentivo financeiro para os municípios para acompanhamento terapêutico, para contratação de acompanhante terapêutico, tá? Que foi apontado lá no relatório da conferência em 2010, né, que precisa ter recurso para isso, né? Então, assim, agora, a partir de agora, a gente vai ter, né, pelo Estado aqui, né? Então, eu acho que essas estratégias de trabalho, de atenção no território, né, e aí a gente tem que pensar, assim, a atenção básica, a estratégia de saúde da família, né? A gente tem que pensar tudo, tem que começar a inventar outras coisas também, né? Que não só isso, né? Não só o que está instituído, para poder ver o que fazer em relação a isso, né? A questão do IPF é uma outra questão, né? Porque daí é uma outra discussão, acho que o Conselho deve fazer essa discussão, né? Que é pensar por que a gente tem pena perpétua para alguns segmentos sociais aqui no Brasil, né? Para quem pensa que não existe pena perpétua, existe, tá? Existe desde que o teu crime seja motivado por, né, seja considerado de motivação por um sofrimento psíquico por doença mental. Aí tu corre um risco muito grande de ter uma pena perpétua, tá? Porque ninguém por homicídio vai ficar, não sei quantos anos a pessoa estava, né? Mas num presídio comum ninguém vai cumprir mais de 20 anos, 10 anos, sei lá, olha lá, né? Tá? Então, isso é uma discussão que ela também é do âmbito jurídico. A gente tem que discutir com a justiça, sim, né? A gente não pode ficar só, né, no âmbito da psicologia ou só da saúde. Tá, mas eu não vou monopolizar aqui. Bom, eu também sou bacharel em Direito, tá? Um pouco mais fácil a discussão, tá? Antes de fazer psicologia, eu fiz Direito e uma das coisas básicas é isso. A questão da incapacidade civil, quando tu interdita, a pessoa tem que ter um curador, um responsável, e ela é incapaz para os atos da vida civil, sim. Ela não pode assinar, não pode vender, não pode casar, não pode. Isso é uma questão jurídica. Na questão da infância, tem a lição do poder familiar, que é quase a mesma coisa. Tu tira aquela família, quer dizer, umas coisas muito malucas, assim. A questão é que tu tem todo um aparato jurídico que se move muito lentamente e a cabeça das pessoas que estão lá é mais lenta ainda que a parte legal. Isso é fato. E a assistência social tem uma vantagem, então o pessoal que tem esses espaços híbridos, que é um pouco tu já é uma política que amarra no usuário mesmo, não é um pedaço do usuário, que nem a saúde veio, a coisa mais o sintoma. Acho que a gente tem algumas coisas que a gente tem conseguido pensar. Tu falaste bem a questão do território, a questão da pessoa que está trabalhando em CAPS e CRAS, assim, aí tem uma ideia de que cada território elas têm mais ou menos o mesmo patamar, e é bem difícil, porque não é, né? Então esses dias eu fui, me apavorei, fazendo tempo que eu não ia no CRAS da minha região, entrei lá, tinha uma, parece um posto de saúde, tem 50 pessoas aqui na fila, com ficha, com tudo, então vai ficando bem parecido, né, os negócios, assim, atendimento, assim, de fila e tal. O que acontece? Eu acho que a assistência tem algumas ideias, né, porque ela trabalha já com coisas bem pobreza, porque apesar de a Constituição não prever que ela tem pobre, sim, porque classe média dificilmente aparece na nossa rede, até aparece, mas é muito estranho. Então o que acontece? A gente tem uma ideia de rede socioassistencial no território. Tu tendo uma rede territorial, tu vai quebrar alguns problemas, que é a perda de vínculo, que eu acho que um dos grandes problemas que se tem, tu estava falando, e esse é uma porta giratória. Então, o que acontece com o usuário? Ele sai do hospital psiquiátrico, ele vai para casa, não dá certo, porque a família realmente não quer, não sabe o que fazer com ele, realmente, se pensar nas exigências que tem com o paciente psiquiátrico, elas são grandes, precisaria ter um amparo, alguém que ajude, a gente vê isso direto, assim, bem complicado. Aí então não consegue, devolve para um abrigo, aí o abrigo diz, não, mas é para ver saúde mental, então paga uma clínica, depende da pessoa, a pessoa vai para a clínica que não tem nada a ver com aquele perfil, aí dá o problema, a clínica devolve, clínica do interior geralmente, não é em Porto Alegre, aí devolve para Porto Alegre e aí começa tudo de novo.
E eu já vi isso acontecer assim, em vários casos que eu peguei adolescentes, hoje são adultos e que estão nessa porta giratória. Esses dias estavam no Cachoeiro, surgiu, mas o que ele está fazendo em Cachoeiro? Ah, a clínica aceitou ele. E assim vai indo. E essa pessoa vai se perdendo mais nesse andar. Então, acho que se a gente fortalecer, em primeiro lugar, as redes locais, territoriais, é uma coisa interessante ser feita, para evitar a institucionalização. E uma coisa que, antigamente, tu tinha o louco da rua, tu tinha aquela pessoa que tinha um funcionamento comunitário, que a comunidade meio que acolhia e tinha um lugar ali que passava, que a comunidade dava um jeito. Isso acontecia muito no interior, e acontecia assim nos bairros tinha. A gente conseguia dar conta, a gente fez alguns trabalhos de desligamento para casa, a mãe era louca, o filho era louco e a comunidade bancou e a gente conseguiu, acompanhou um tempão, mas a coisa andou sozinha, funcionou, porque a comunidade bancava algumas coisas. Então eu acho que a institucionalização dos lados mais perversos e obscuros é a quebra completa de vínculo. As pessoas acabam ficando sozinhas, não pertencendo a lugar nenhum. E aí envolve uma série de coisas assim, que é a questão de às vezes a família querer a pessoa de volta por causa do BPC, para acrescentar renda, ou não quer nem com o BPC, pode ficar com... Então é uma coisa. Então eu acho que a questão do território, a questão de a gente poder ter um olhar para essas famílias, e aí não me interessa ser de criança, ser de adulto, mas essa família, ela tem que ser vista como uma potência e trabalhar a potencialização dessa família para cuidar dos seus e não encher elas de regras e despotencializar, desempoderar essa família ao ponto que chega uma hora, ela não quer mais porque ela não consegue porque é difícil. E é difícil porque não tem o amparo necessário. E eu acho que nesse ponto, talvez aí sim tu possa fazer uma parceria. Normalmente acolhe uma criança, tu organiza a vida dela, tu trabalha numa rede, assistência, saúde, habitação, né? Outras políticas fazendo toda uma rede que envolvere essa criança, esse adulto, né? Dentro de uma família, dentro de uma comunidade, que tem um pertencimento. A gente sabe, outra coisa que eu acho que é o encaminhamento, aí eu vou falar do meu lado, sim, encaminhamento à la louca, para todo mundo quer que eu encaminhe, né, para atendimento de saúde mental. Olha, eu trabalho num lugar que tem uma UBS que tem 2 vagas por mês no ambulatório da região. Tá? Então, se eu vou botar todos que eles querem, porque eu trabalho fora a comunidade inteira, eles têm 2 encaminhamentos, então eu não posso deixar a minha angústia, a angústia da minha equipe, achar que tudo é um problema de saúde mental e que tem coisas que, bom, é sofrimento, faz parte da vida. A gente vai sofrer faz parte. Parece que tem uma coisa de acabar com o sofrimento psíquico a qualquer preço e que a felicidade suprema, isso é possível. E acho que essa é outra impossibilidade que a gente fica assim, tu não vai ser feliz, nada vai dar sempre certo e as pessoas têm que poder lidar com isso. Não é encaminhando ao psicólogo, clínico, e aí depois ele vem com essa demanda e não consegue atender porque esse paciente não tem demanda, ele não fica. Então são abandonos contínuos de atendimento, ele não sendo abandonado, e a gente encaminhei, mas ele não ficou. Eu sentei com a psicóloga da ambulatório, eu trabalho na região da Conceição ali. E o ambulatório que nos atende, a gente já passa pelo BS, é ali no Murial. Aí você tem que o pessoal do Murial, 200 e poucos atendimentos esse ano, que é a pessoa que atende aos meus pacientes ali, né? Ela tem 7. Os outros todos vieram 1, 2, 3 vezes. Foram encaminhados, nunca chegaram, porque a gente faz um encaminhamento, não vê. Então, os próprios serviços que são anteriores aos serviços mais pesados, eles estão inchados com uma demanda. Eu trabalhei, fiz a minha formação, né, para fazer estágio na clínica já da universidade, da URGS. A gente tinha, já era padrão, tinha 70% de desistência do setor de atendimento na triagem, né? Então, isso é um padrão de todos os atendimentos de ambulatório, né? Porque quem demanda não amarra a demanda. A demanda é do próprio profissional que está encaminhando. E eu acho que isso a gente tem que ver. Porque senão a gente está inflando serviços e não dá tempo de fazer. Não dá tempo de tu ir adiante nisso. Tu tem que cavar realmente aquele paciente, de repente ele precisa de uma outra coisa. Até uma coisa que ajuda. É muito interessante assim. Porque tu pode ter, ele faz essa costura. Nós usamos muito educadores sociais, a gente faz um acompanhamento, uma figura do educador social que representa um pouco a ter. A gente conseguiu, assim, em poucos anos, melhorar muito a situação de rua da cidade, das crianças. Quando eles conseguem. E vocês veem, vocês não veem mais tanta criança no centro. Isso é um projeto de educadores sociais na rua. Eu acho que o ir de carro
o fazer a visita domiciliar, é uma coisa assim, para mim visita é quando me convidam, né? Eu vou lá para ver se tá as coisas no lugar, né? Para mim no psicólogo em geral é meio invasivo fazer PD, né? É uma ferramenta de outra profissão, às vezes é bem estranho. Mas tu te aproximar dessa família, tu fazer um vínculo de trabalho, uma aliança de trabalho, assim, isso melhora muito. Eu acho que essas coisas da assistência eu aprendi na assistência, eu não sabia fazer. Quando eu vim da saúde, e eu trabalho também no judiciário, psicóloga forense, de uma vara de execução de penas alternativas, quando eu cheguei, olha que eu tinha formação, eu tinha 2 faculdades, eu tinha trabalhado em um monte de lugar diferente, eu não sabia nada, não sabia nem o que fazer. E a gente não sabe, a gente vai aprendendo com eles vão nos ensinando, a gente vai se transformando à medida que vai trabalhando. Mas eu acho que a gente tem que escutar mais a pessoa que a gente atende, não o rumor que a gente faz para a gente dar conta de uma coisa que a gente não vai dar. E a gente vai ser tomado pela angústia do outro e vai nos paralisar. E nós vamos ficar nessa posição de impotência. E se a gente impotente não pode dar potência à pessoa que a gente atende. E o negócio é dar potência à pessoa que a gente atende. Para a pessoa poder sair desse lugar subalterno de várias ordens, né? Jurídica, social, saúde. Assim, a gente coloca ele num lugar subalterno em todas. E como é que ele sai disso? Ele sai disso se a gente não ficar paralisado também. E ele vai desenhar o caminho dele na rede, não é nós, né? A gente teima, e eu me lembro das discussões quando a gente começou a trabalhar com rua, a gente teimava dizer, mas ele se perde das malhas da rede. Ai, não tinha um pariu que pensar. Era uma fala, sabe, tem aquelas falas que a gente ouve em tudo que é lugar que a gente vai em épocas. E essa época era pela rua, a gente trabalhando a questão da rua, trabalhando a questão da rua, a gente... Aí eu fui desenhar a rede, né? Um dia eu fui desenhar a rede, mas olha, uma rede completamente psicótica, tu quer amarrar o cara numa rede, amarrado no meio, o cara vai escapar, porque ele não é bobo nem nada. Ele não vai ficar numa rede que serve pra mim. Eu não estou amarrando a rede nele, uma rede que ele desenha quando ele caminha. Estou amarrando uma rede que eu quero. Uma rede toda assim, ó, sem não está amarrado no usuário, ela é uma rede, ele vai escapar, está cheio de buracos. E que bom que está cheio de buracos, e que bom que ele escape. Ele faz um outro desenho. E se tu segue o desenho dele, tu acha saídas. Agora, se tu quer amarrar a tua rede do teu jeito, aí tu realmente vai perder o usuário no meio dessa rede. E aí ele vai ficar solto, que bom que ele fica solto, ele vai fugir, e que bom que ele escapa, e ele vai muitas vezes assim, não preciso de não fazer a minha vida. E que bom que ele faz isso às vezes, assim, fugiu, não vai atrás, eu digo, de jeito nenhum. Que bom que ele, uma pessoa de 17 anos que evade, vai fazer a sua vida, eu dou graças a Deus, senão ela pegou a vida na mão dela e foi fazer. Vai ser uma criança igual dessa, uma mulher de 17 anos, depois de ficar um tempo e foi feito um processo, eu acho ótimo que está levada, senão ela não vai esperar vir os 18 anos ser cortada do serviço. Eu acho que essas coisas a gente vai ver um outro olhar sobre isso. E eu acho que é esse olhar que eu quero para vocês, é o olhar da potência daquele sujeito que a gente atende. Ele não é objeto da política, gente. E a gente costuma dizer, fulano de tal, objeto da política tal. Isso é um problema. Ele não é objeto, ele é sujeito, não nem sei se é sujeito da política, ele é sujeito do desejo dele. E eu acho que isso hoje no psicólogo tem bastante facilidade. O problema é ensinar isso para os outros colegas, né? Que às vezes tem uma dificuldade de trabalho com o sujeito de direitos, muito sujeito da cidadania, mas aí, às vezes, o sujeito de direitos, ele não quer o direito que quer para ele, enfim, né? E aí, o que faz? Ele não quer ir? Não sei, mas talvez ele não queira ir, talvez tenha que ser escutado outras coisas, escutado um outro escuta, de repente, por que ele está se penalizando, por que ele está se punindo eternamente. E tu vai vendo essas coisas em vários lugares. E eu acho que a gente olhando a potência criativa do sujeito, eu acho que acho que a saída começa por aí. E a gente sabe escutar, né? Isso é uma coisa da nossa profissão. E eu acho que o desafio para o psicólogo, né, como é que a gente sai do individual, ou seja, a gente é bom, não tem treinado para isso, como é que sai do individual subjetiva, isso a gente faz, a gente é nosso mister de trabalho, para pensar politicamente o coletivo, sem esbarrar numa perda sem cair naquele lado que só estuda o sujeito de direitos. Como é que tu mantém a potência criadora, a subjetividade do sujeito numa competição com a política pública ou de discussões de políticas públicas? E eu acho que esse é o grande desafio da psicologia. Porque ou ela se omite, ou ela perde a dimensão da subjetividade. Eu acho que esse é o grande desafio quando a gente pensa política e quando a gente está gestor, que é um lugar infernal, né?
Antes da gente fazer uma nova rodada de perguntas e reflexões, só para trazer um dado assim, em relação dessa patologização, né, do sofrimento, do próprio cotidiano das pessoas. Eu trabalho também, né, além de ser conselheira aqui do CRP, num CAPS, num município aqui da região metropolitana. E ele era um ambulatório de saúde mental, ele tem 17 anos, né, e há 2 se transformou CAPS. Para vocês terem uma ideia, a população mais ou menos do município é 130 mil habitantes. Nesses 17 anos, a gente já ultrapassou os 16 mil usuários que passaram em algum momento naquele serviço. É um número altíssimo, mais de 10% da população. É algo assim que, né, me debato com essa informação e é isso, no cotidiano a gente, né, vê muitos encaminhamentos, a pessoa chorou na frente do profissional lá, está escutando ela, tem que ir, né, para o CAPS. E aí também acho que alguém fez a questão dos usuários que têm um perfil mais intermediário, né? Tem uma demanda mais intermediária, não gosto da palavra perfil também. Acho que é algo que todos os trabalhadores da rede de saúde, da rede de assistência se deparam com isso e não se tem uma resposta para isso, né? Pelo menos dentro da política, né? Não há. O ambulatório é um local que está, né, muito falido, vamos dizer assim, né? Mas não por ele ser um ambulatório, mas pelas práticas que se instaurou dentro do ambulatório, né? Então, acho que cabe a nós também poder seguir esse debate, né? Porque realmente não se tem uma resposta para isso ainda, né? Que também não seria um cuidado só na atenção básica, né? Então, acho que esse debate segue, né? Sobre a questão das clínicas privadas, né? Também, lá nesse município que eu trabalho, a gente se depara com isso diariamente, né? Mas também acho que tem algumas alternativas que a gente pode buscar, né? Nesse caso, se são instituições de longa permanência para idosos e tem usuários de saúde mental e que não são idosos, a gente pode recorrer a alguns recursos como o Ministério Público, né? Lá em Sapucaia, que é esse município que eu trabalho, a gente está fazendo uma parceria, né, e o Ministério Público deu alguns termos de ajuste de conduta para essas instituições, né? Já vem sendo feito um trabalho há 3 anos, mais de 3 anos, e tem sido um parceiro importante junto, a gente está trabalhando junto com a Secretaria, né, de Assistência Social, junto com o Conselho do Idoso, e agora a gente vai começar a intervenção nessas instituições, vai ser uma mini desinstitucionalização, né? Mas acho que também tem algumas possibilidades, assim, né? Porque não pode, né? Nas instituições para idosos não é permitido, né, pela lei, tenha pessoas com menos de 60 anos e tenha também problemas de saúde mental. Uma outra questão que eu queria fazer, eu tenho algumas dúvidas em relação à legislação do serviço residencial terapêutico. Na minha cabeça, eu achava que era só para egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos. Mas essa semana eu estava procurando a legislação e achei uma cartilha, mas ela é de 2004, mais ou menos, não sei se ela está desatualizada ou não, mas fiquei surpresa que não é só para egressos de longas internações, pelo menos o que dizia nessa cartilha, que poderia também ser para usuários, né, que têm muita dificuldade, né, em relação aos laços familiares, ou que às vezes não tem com quem contar, não tem familiares, né. Então, eu queria saber se tu pode dizer, Rafa, se sabe alguma... Daí eu não procurei a portaria, né? Eu li a cartilha, mas não procurei a portaria. Fiquei com essa dúvida que talvez também poderia, né, ser uma diretriz importante, assim. Não sei se quer abrir para mais pessoas. Aí a gente... Bom, meu nome é Camila, eu sou terapeuta ocupacional e trabalho no CAPS 2 em Viamão. Fiquei convocada a falar a partir da fala do Rafa, assim, lá do início, quando ele falou da participação de Viamão no movimento lá do São Pedro. A gente foi sempre com aquela faixa, Viamão preza o cuidado em liberdade, assim. Eu acho que até com a palavra liberdade a gente tem que refletir sobre isso, não? O que é o cuidado em liberdade? O que é a liberdade num CAPS, assim? Porque
Isso é uma coisa que a gente tem debatido muito em equipe, assim, porque o cuidar em liberdade e trabalhar em empoderamento da liberdade para o usuário não é um trabalho fácil. Porque, bom, a gente está num serviço em território, enfim, mas se a gente não toma cuidado do trabalho do CAPS ser para fora, a gente vira um manicômio dentro do CAPS. Porque se o trabalho do CAPS é para dentro, então, bom, temos um manicômio dentro do CAPS. Acho que isso a gente tem que estar sempre comentando na equipe, porque é muito fácil a gente sair dessa linha, assim. Então, se não está todo mundo sempre... Isso sim, reunião de equipe, os espaços do coletivo, tem que estar sempre sendo fomentada essa questão, assim, do fora, enfim, para o CAPS não virar um espaço de treinamento, assim. Porque o que a gente vê muitas vezes é o usuário chegando num sofrimento intenso e a gente querendo enquadrar a pessoa para conseguir viver em sociedade. E não é essa lógica, não tem que ser essa lógica. Porque se a gente criar dentro do CAPS um espaço de treinamento para ensinar a pessoa a viver em comunidade, está tudo errado. Né? Acho que a gente tem que ensinar a comunidade a viver com a diferença. Acho que é nessas coisas que a gente tem que estar pensando. Assim. É isso. Meu nome é Fabíola, sou colaboradora da Comissão de Políticas Públicas aqui do CRP e eu tenho uma dúvida com relação à abrigagem, especialmente, Mirella, quando tu traz assim, né, dessa jovem de 17 anos, né, que ok, ela teve essa lucidez de buscar o caminho dela, mas que com muitos, né, a gente pensando nesses números de 1.800 abrigados hoje na cidade de Porto Alegre, como é feito esse processo. Afinal de contas, eles passam a infância e boa parte da adolescência tutelados pelo Estado, né? E algum contato que eu já tive com muitos usuários, o Estado é o pai, né? É aquela figura paternalista, de fato, e eles não têm autonomia, muitas vezes, sobre os seus recursos, o dinheiro deles é administrado por outras pessoas. Então, como funciona essa reinserção desses jovens adultos na sociedade e no desamparo, né? Nesse sentido, meu questionamento. Bom dia, meu nome é Leonardo, eu sou psicólogo e tenho uma trajetória dentro da reforma psiquiátrica na Itália, onde eu trabalhei por 6 anos e também tive a oportunidade de ser supervisor de um CAPS na Serra Gaúcha. Também já fiz estágio no São Pedro, enfim. Eu queria conversar um pouco em cima da tua fala, Rafael, sobre algumas dificuldades, né, das equipes dos CAPS, de transformar o CAPS realmente num CAPS, né, e não num ambulatório de saúde mental. Muitas vezes me parece que a dificuldade passa exatamente por nós, psicólogos, que temos um modelo clínico tradicional de atendimento. E também essa era uma questão que eu gostaria que tu falasse um pouco. Ao menos eu encontrei essa dificuldade enquanto supervisor. E a outra questão seria a má aplicação de algumas portarias que estão vigentes, né? Mau entendimento também, a má aplicação por mau entendimento das portarias. Por exemplo, uma que eu me lembro bem específica é a questão da internação dos pacientes em hospitais gerais, né? Onde muitas vezes se interna o paciente por questões psiquiátricas no hospital geral, né? E não me parece que a portaria é em relação a isso. Me parece que a portaria garante o direito do paciente que tem um problema psiquiátrico poder também, e tem algum tipo de demanda clínica não psiquiátrica, ser internado no hospital geral como outro qualquer. Era isso. Obrigado. A gente, essa semana, recebeu na Comissão de Direitos Humanos um alerta de uma estudante de psicologia da URGS
com relação a um projeto de lei que vai chegar no Senado, né, que está circulando, que é um projeto de lei que reúne 18 projetos de leis anteriores com relação à redução da maioridade penal. E, na verdade, ele é um projeto que fala de uma outra institucionalização, né, mas que também está aí ficando para a gente poder falar sobre ela, porque daí ele não propõe reduzir a maioridade penal, mas ele propõe aumentar o tempo de internação, né, de 3 até 8 anos, né, e ele propõe também que as condições do ECA sejam aplicadas também para um público de 18 até 26 anos, ou seja, o público que é predominante no sistema carcerário, né, de 18 a 26 anos. Então, eles seriam, eles continuariam sendo legislados pelo que o ECA prevê, então eles permaneceriam, por exemplo, na fase, né? Aí até, poderia ter até os 26 anos nessa internação em unidade de atendimento socioeducativo fechado, né, por outra via. Então, eu queria ver se, a minha questão é se vocês já ouviram falar sobre isso, se têm pensado alguma coisa sobre essa outra institucionalização nas unidades de atendimento socioeducativo. Bem, eu me chamo Sônia Sebenel, eu sou psicóloga e tenho participado de algumas reuniões aqui de mensais da Sociedade de Psicologia com o Conselho Regional e com os sindicatos dos psicólogos. E achei extremamente interessante a proposta do debate, as questões que estão sendo colocadas. Eu tenho 40 anos de formada, então a minha primeira inserção, digamos assim, como estagiária foi no São Pedro, durante 2 meses, no estágio prévio. Posteriormente, já no final da formação, eu escolhi o Instituto Psiquiátrico Forense, onde permaneci durante 1 ano fazendo estágio. Então, me identifiquei muito com tudo que foi colocado, com todas as questões que foram apresentadas, com a teatralização espetacular, porque realmente é a tradução da realidade, né? Posteriormente, então, na verdade, eu não trabalho em instituição, trabalhei em juizado de menores, como colocaste, ainda era juizado de menores, fiz 4 anos como perita psicóloga e tive uma inserção nas instituições FEBEM, né, fazendo avaliação de periculosidade, e por opção, por esse modelo que tu referiste, optei em sair da instituição, né, no sentido de que eu não via efetivamente um interesse legítimo em relação ao menor. Então havia isso. Numa ocasião houve uma situação que me marcou, porque era final de expediente e uma menina, né, precisava, teve lá a sua necessidade de atendimento, e o juiz exigia assim, que se tomasse uma atitude de resolução. Quase como se fosse assim, algo a descartar. Vamos terminar o dia hoje e vamos encaminhar para que isso seja resolvido, mas não havia o interesse. Então isso me desgostou muito e eu resolvi, foi uma decisão difícil, porque era um grupo assim, muito especial, uma instituição com colegas muito qualificados, um excelente salário, e eu fiz a opção, vou para a clínica, né? E de lá para cá, isso tem quase 30 anos, eu exerço a psicoterapia em consultório particular. Mas eu nunca deixei de observar e de cuidar e de ficar atenta a todas essas questões, né? Então, ultimamente, a minha vinda hoje aqui é no sentido de realmente me inteirar, de observar, porque eu atualmente, como tu diz, estou presidente da Sociedade de Psicologia do Rio Grande do Sul e pretendo inseri-la, né, num debate que não seja um debate de luta de categorias, né? Eu penso, como tu colocaste, que nós temos uma sociedade que se põe escondida na cultura do medo, da loucura, da doença, seja lá o que for. Vejam que a nossa cidade, todas as instituições que acolhiam
digamos, aquilo que é a diferença, elas eram na periferia da cidade, né? A cidade cresceu tanto que as englobou, mas, na verdade, o leprosário, os manicômios, né? Os asilos, todos eles eram nas periferias. Então, então, eu penso que nós temos que discutir muito menos as lutas de categorias, porque, na verdade, todas as categorias têm a sua linha, né? E que precisa ser aberta, precisa ser debatida, precisa ser socializada, mas ela tem uma tendência, né? Então, ela precisa ser dissolvida, mas eu não acredito que com combate, né? Então, eu penso que o grande debate a ser constituído é assim, é envolver a sociedade como um todo, fora da questão partidária, fora da questão de categorias, no debate e no envolvimento com essas questões, né? Então, porque há a cultura do medo. A cultura do medo gera a desistência política, né? Não a do partido, mas a do indivíduo, do cidadão. Então, era isso. Eu apreciei tudo que eu vi hoje e acho que é um grande momento, né? Tá, bom. Assim, Leonardo, né? Leonardo trouxe uma questão bem importante, assim, né? Questão da internação, né? Aí eu vou falar um pouco a minha... que era a pergunta que não foi respondida, na minha opinião, sobre os abusos, né? Tá lá na legislação, né? Internação em hospital geral, né? Essa legislação ela foi pensada por questões técnicas, não só questões políticas, né? A gente vive hoje muito um momento assim que está se ocupando, né? Tem um novo setor, né? Que está ocupando o lugar que o louco ocupou no passado, que é a questão do usuário de drogas, né? E que também está, né, se pensando aí, tem toda a questão da comunidade terapêutica, né, né, locais de internação que não o hospital geral, né? Pensando esse ser como esse sujeito como um sujeito fragmentado, né? Vamos cuidar da questão da mente dele, né? Como se todo o resto a gente ignora. Então, tecnicamente, foi pensada a internação no hospital geral por isso. Porque essa pessoa que está, por exemplo, numa crise de abstinência, né, numa determinada substância, ela pode ter uma intercorrência clínica, né? E daí acontecer como aconteceu há tempos atrás no São Pedro, que se chamou a SAMU para levar a pessoa correndo para o hospital geral, né? Porque a pessoa estava com uma intercorrência clínica, né? Então, a questão da internação, ela foi pensada por aí. Mas aí eu vou pegar o gancho falando disso que tu falou, porque a gente sempre toma um pito do Ministério da Saúde, da área técnica lá da saúde mental, né, que hierarquicamente eles estão acima, que é a quantidade de leitos por habitantes no Rio Grande do Sul, né, que supera todos os outros estados, né, e supera inclusive a indicação da Organização Mundial da Saúde, né, a quantidade de leitos psiquiátricos por habitante, né, para cada 1000 habitantes, eu não sei qual é a proporção que eles fazem lá, né, se é a cada 1000 ou a cada 100. O Rio Grande do Sul, em disparada, tem a maior disponibilidade de leitos, né, tanto em hospital geral quanto em hospital psiquiátrico, né, mas leito por habitante, leito psiquiátrico, né, leito de saúde mental. Né, então ele sempre diz, quando é que vocês vão reduzir os leitos? Quando é que vocês vão reduzir os leitos? Né, vocês estão abrindo mais leitos, vocês têm um recurso agora de financiamento para os hospitais gerais para eles abrirem mais leitos. E vocês têm que diminuir o número de leitos. E ele diz, tá, mas a gente tem um sindicato médico aqui, né, fazendo campanha aí, como é que, né, a população acha que falta leito. A população acha que falta leito. E aí a gente vai entrar numa outra alçada que é, bom, será que esses leitos estão sendo usados para a saúde mental? Né, também tem isso. Né? Eu lembro anos atrás, lá em Viamão, quando a gente trabalhava, que ninguém sabia quem internava nos leitos psiquiátricos lá de Viamão. Né? E ninguém sabia mesmo.
né? Mas se sabia que não eram os usuários da saúde mental do município, não eram os usuários do CAPS, não eram os usuários das SRTs. Mas eles tinham lá cadastrados, né, 10 leitos psiquiátricos no Hospital Geral de Viamão. Né? Hoje já melhorou essa situação, né? Tem todo um trabalho ali de melhorar. Agora, o que tu está trazendo, pelo que eu entendi, é a questão assim, pô, será que o cara está precisando de um leito psiquiátrico ou ele está precisando de um leito, né? Foi isso que eu entendi que tu falou, porque daí daqui a pouco o cara, e a gente viveu uma situação assim no hospital aqui de Porto Alegre, no Hospital Geral de Porto Alegre, que o cara estava com uma pneumonia, né? E aí ele foi internado, e daí quando as pessoas souberam que ele foi morador de São Pedro, né, que também acho que não precisava ter falado, mas a pessoa que estava junto acabou, né, não por maldade, mas acabou como, não, porque ele já morou no São Pedro, mora no residencial terapêutico, eu vou te dar o telefone do residencial, né, ele diz, não, então peraí que vão amarrar ele. Mas como assim o cara tá... Olha, eu te garanto, ele é assim desse jeito, viu? Não te preocupa com ele, ele não vai, ele não tem, assim, questão, um histórico dele de agitação, tudo. Não, mas se é do São Pedro, nós vamos amarrar. Né? Se ele foi de São Pedro, nós vamos amarrar. Isso é o Hospital Geral aqui de Porto Alegre, tá? Então, assim, esse estigma, né, que a gente tem que conseguir superar. Então, assim, eu me preocupo muito com essa quantidade de leitos que está se abrindo, né? Que eles sejam utilizados para suprir uma demanda que às vezes é uma demanda clínica, né? Eu tenho a mesma preocupação que tu, assim, e aí esse acompanhamento ele precisa ser feito, né? Outra questão que foi trazida, e eu acho que na tua fala, na fala de várias pessoas, e eu acho que na tua fala, né, falaste que foi fazer na Itália, né, a formação, enfim. E pensando no que tu falaste antes também, né, falaste antes, assim, eu acho que tem uma questão que ela passa na ordem da formação do profissional, né? Porque a gente... E aí toda a questão dos agudos lá do São Pedro, ela surgiu a partir da redução de 2 vagas da residência médica, né? E aí eu vou contar rapidamente para vocês como é que foi a história. Tinha 10 vagas de residência médica dentro do São Pedro, residência médica em psiquiatria. O último edital deu deserto, tá? Você sabe o que é edital deserto? Tem as 10 vagas lá, ninguém se candidata, né? Aí se reduziu para 8 vagas e se abriu no interior do estado, mais especificamente em São Lourenço do Sul, em Alegrete, mais 5 vagas de residência em psiquiatria na rede de atenção psicossocial. Que as pessoas vão poder fazer o seu campo lá no CAPS, lá no residencial, na atenção básica, na internação e hospital geral, né? Isso a gente está falando da mudança na formação, né? Bom, isso foi extremamente polêmico, essas 2 vagas que tiraram, sendo que o último edital foi deserto, ou seja, ninguém se candidatou, né? E se ampliou o número de vagas, mas eles dizem, não, estão reduzindo as vagas. E aí todo esse movimento começou, um dos grandes disparadores foi isso, né? Foi a redução da vaga, de 2 vagas da psiquiatria lá na área de agudos do hospital psiquiátrico. O que eu acho que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar, assim, a formação, né, do profissional. Se é para trabalhar em rede, né, então, bom, essa formação seja feita na rede, né? A gente tinha planos agora, bom, tudo vai depender, né? Vai depender do ano que vem, se estaremos ali na gestão ainda ou não, né? Mas o plano, e esse ano não vai dar para executar, porque é ano eleitoral, a gente não pode, né? Tem a questão dos gastos, tranca tudo, né? De se montar um CAPS 3 escola, né? CAPS 3 escola, seja voltado para o ensino. Por quê? Porque as pessoas ficam sem local, né? Eu acho muito bacana tu estar fazendo o teu campo de residência na rede, mas na escola de saúde pública, até 3 anos atrás, a residência em saúde mental era totalmente dentro de São Pedro, o campo de residência. Totalmente dentro de São Pedro.
2 anos as pessoas ficavam lá, a gente fica preso 2 anos aqui dentro, né? Os residentes diziam, né? Então, assim, hoje a residência multiprofissional ela já está mais na rede e no São Pedro só na desinstitucionalização. Campo de residência no São Pedro só voltado para a desinstitucionalização. Né? Então, eu acho que as coisas vêm mudando, né? As coisas vêm mudando, mas essas mudanças, elas, é como eu digo, elas também não dão conta, né? A gente tem, né? A gente tem que superar a ideia de que a gente vai dar conta de tudo, né? Porque senão essa rede vira um manto, né? Que vai abafar o outro, né? Como a Mirella trouxe aqui. Mas, enfim, eu acho que um ponto crucial é pensar a formação. A formação é fundamental, né? A gente tudo bem, eu também, muita coisa eu aprendi quando eu fui trabalhar em residencial terapêutico, tu aprende na hora, não tem outro jeito, né? Tu vai aprender lá com aquele usuário, né? Ele vai te ensinar, né? Ele vai te ensinar. Mas eu acho que tem se trabalhar com uma formação mais voltada para o que está previsto em termos de serviços do Sistema Único de Saúde ou do SUAS, né? É super importante. Eu só queria fazer uma ressalva, que eu acho que é bom a gente não esquecer a experiência do Burialdo, né? Exato. O Burialdo não era um hospital psiquiátrico, não era onde havia formação psiquiátrica. E era no território do poder, exato. Mas isso se perdeu, Ela é uma experiência extremamente importante, porque ela foi pioneira, né? E se manteve durante muitos anos. Né? Mas é que tinha uma época que a residência e a psiquiatria de São Pedro ia para trabalhar na comunidade, né? Que é uma Murialdo, né? Mas isso as pessoas ficam dentro. E essa experiência existe no Grupo Hospitalar Conceição, né? Na medicina de família, né? Então é uma rede onde os profissionais também penetram no território. Eu assim, falando da formação só, assim, eu acho que a gente tem que começar a fazer formações conjuntas, assim, de pessoas de várias políticas juntas para poder se entender esse usuário, que senão ele fica fragmentado nas políticas. Então tu vai fazer uma residência, tipo, eu hoje, tipo assim, meus estagiários, assim, tá, eu não vou fazer residência porque aí eu vou, sabe? Que eu estou aqui, aí eu vou pegar um emprego e vou trabalhar. Então, eu acho que a gente está perdendo, pessoas poderiam circular melhor, assim, eu acho que a gente está ficando uma coisa um pouco fragmentada, a gente tem que começar a pensar as políticas de formação do SUS, são só para funcionários do SUS. O trabalho do usuário, ele é único, né? Ele circula na cidade. Não é fragmentado. Eu acho que a gente deveria começar a pensar um pouco nisso, assim, os universidades profissionais, as residências, algumas coisas assim. Eu vou responder exclusivamente as questões de abrir, não vou entrar muito nisso aí, né? Tem a questão da reinserção. Olha, eu acho que tem um perigo, né, na questão de a gente invocar tudo judiciário. A gente usa isso como os parceiros, que são parceiros, porque eles nos dão um corpo de exigibilidade legal, que às vezes é importante. Qual é o risco? Tu vai uma formação, ou tu vai fazer alguma coisa com eles e você precisa auxiliar deles. Isso já aconteceu, não é? Aconteceu concretamente. E o risco de eles pegarem coisas que... Eu lembro assim, num evento nas ciências criminais, eu trabalhei bastante tempo também com medidas socioeducativas, essas coisas todas, e aí dizem, não, mas vocês são ciências auxiliares. Como assim, ciências auxiliares? Não, a gente usa, assim, a psicanálise, a psicologia, para dar conta. E aí tu fica assim, meio sem saber o que dizer, porque tu não sabe nem como é que funciona o uso que eles fazem na teoria, né? Então, é uma questão. Então, o que acontece na área da infância? Ela é completamente judicializada. Então, e isso agora em 2009 teve uma lei nova onde se volta a ter uma figura muito próxima dos juízes de menores, que é para garantir direitos, tu começa a ter de novo um juiz com alta discricionalidade. Ele pode mandar, antes o conselho abrigava a criança não precisava ter um processo, quando a gente acertava as contas, a gente mandava para casa, a gente com o conselho combinava o tempo. Agora tudo passa pelo juiz, tudo tem uma guia do Conselho Nacional de Justiça, que tem aquele papel, que só pode entrar com papel e só pode sair com papel, e aí tem um monte de papel no meio dos 2 papéis de verdade de sair. E é papel para lá, é papel para cá, e aí o usuário que vai para o papel não é realmente o usuário que está vendo à frente, depende do técnico, depende de como ele
CREP, depende da formação dele, depende do entendimento do serviço, aí depende do cara querer fazer o relatório, às vezes o cara não passa relatório, não tem tempo, não tem técnico, enfim, você já sabe, não vou nem tem 2 anos para resolver a situação da pessoa. Só que ninguém, as coisas não são assim. Tem pessoas que tu manda para casa antes e tem pessoas que não tem para onde tu mandar. E tem pessoas que não querem as pessoas de volta em casa. E teria 2 anos para reavaliar. Então acontecem coisas surreais, como por exemplo, a gente tinha uma família de 7 que não tinha condições de voltar para casa. A mãe precisava ser tutelada. A mãe não tinha condições, mas a gente conseguiu ficar na comunidade, a gente conseguia manter visitas de fim de semana. E tipo, vamos botar num lugar menor, mais organizado, vamos mandar para um outro lugar que tem uma estrutura para eles, que eles possam ficar vendo essa mãe até que eles cresçam, sejam um pouco mais fortes, e eles ajudem a mãe e a coisa se organize. Mas vamos botar num lugar menor. Já tinha 93 crianças num lugar que cabe em 30. Super lotado. Tá? Aí a gente pegou e mandou para outro abrigo. Quando terminou os 2 anos, a gente não consegue fazer nada, essa mãe não tem jeito, mandou para uma casa lá. Crianças que a gente já tinha dito que era para ficar um lugar de longo prazo. O que acontece? As pessoas interpretam os 2 anos, tipo, eu fico 2 anos, fica 2 anos, ela fica 2 anos. E assim, e aí não faz sentido, porque ela não deve trocar de abrigo. Então, assim, a interpretação é da cabeça do sujeito. O que acontece, na verdade? Tu tem que trabalhar essa pessoa para ela voltar para casa. Tu vai achar alguém, vó, mãe, tia, vizinho, alguém que ela conhece, o professor da escola, sei lá, tu vai achar alguma coisa. Eu fazem 12 anos que eu trabalho com o pessoal no abrigo que eu trabalho hoje, eu trabalho dentro. Não sou mais gestão. Mas hoje eu trabalho dentro, assim, continuo fazendo alguns projetos, mas hoje eu trabalho dentro. E eu acho que a gente tem que voltar para a ponta para se dar conta, para poder retroalimentar o sistema. Assim. Faz muito tempo que a gente não tem alguém que faz 18 anos no abrigo. A gente teve uma vez que foi muito traumático. Aquela coisa de ter que tirar a pessoa, sabe? O que acontece, na verdade? Alguns casos bem jovens a gente manda para uma casa lá, porque tem uma certa estrutura que não vai ter ninguém, vai ficar longo tempo na rede, a gente vai para uma casa lá que a gente pensa que vai dar uma estrutura melhor de autonomia, ou outros a gente se vira e trabalha a autonomia e se vira e tenta achar alguém e faz qualquer negócio. Mas é uma questão da maneira que a gente trabalha, e eu acho que isso é um dos grandes problemas dos abrigos, cada um trabalha de um jeito a partir da sua concepção. E a gente, por mais que a política pública venha e diga, e dê diretriz e tal, as pessoas continuam fazendo o que elas querem. A gente não vai se enganar de que a gente vai conseguir controlar os profissionais. Acho que a gente tem que ter bem claro isso. Eu acho que isso assim, a gente vai conseguir em reuniões, em informação, a gente vai alinhando. Mas a gente não muda a cabeça dela. As pessoas pensam por si só, né? E fazem do seu jeito. E tu vai diminuindo, apertando a margem, vamos dizer assim. Tu pode fazer. É isso, assim, é uma questão de mudança de paradigma, né? Tu vai mudando e isso leva um tempo. Acho que a gente está avançando, mas né? A questão do desamparo eu acho que é uma questão que pega todo mundo, pega as crianças, pega os adultos, pega as famílias, pega os profissionais, e esse desamparo vai criando uma angústia e vai fazendo o sistema se movimentar, e às vezes se movimentar na violação de direitos para dar para a angústia das pessoas. Né? Já falei isso, mas acho que é uma coisa que é importante repetir. A gente não pode deixar de tomar pela nossa angústia. A gente tem que poder... E sobre a questão da fase, o que acontece é o seguinte, a menoridade penal finalmente caiu a ficha, ela é uma cláusula pétrea. Em cima da questão da organização lá, da Constituição Federal, mesmo não tanto os artigos que são cláusulas pétreas, ele é considerado cláusula pétrea. Eles não vão conseguir mexer na idade. Então, eles estão achando outras formas de lidar com isso. Qual é o problema do ECA? O ECA é uma lei penal. Ele é uma lei penal. Mas ele não tipifica. E aí a gente entra na questão do regime de garantismo de direito. Tem o evolucionismo, tem o garantismo e tem aquela outra coisa que a gente sabe como é, que é o positivismo exacerbado. O que acontece? O ECA, ele não tipifica. Ele diz que se tu comete um ato infracional, tu pode ficar até 3 anos sendo revisado 6 meses pelo juiz executor da medida. Que tem uma vara específica de execução de medida socioeducativa para adolescentes. O que acontece se tu pega essa lei e põe numa situação como essa? Qual é a vantagem de botar uma lei até os 26 anos? É que o cara vai ficar preso até os 26 anos. Sendo visto de 6 meses. Ele não tem uma tipificação, tu não tem, por exemplo, a gente fica pegando a minoria de crimes hediondos e usando eles como bandeira, mas na verdade, se tu pega, por exemplo, um furto é até 4 anos, 1/6 da pena tu sai. Isso é
no máximo, né? Porque pode até ter suspensão e tal. Onde ele é reincidente, já roubou multa, assaltou várias lotações, pegou uma pena de 4 anos. Um adulto vai ficar, se ele é reincidente, senão tem que ter pena alternativa. Se ele tem 4 anos, ele vai ficar 1/6 da pena, vai ficar, quer dizer, vai ficar uns meses, vai ficar provisório e vai pra rua. Um adolescente nisso, se vocês pensarem, vai ficar quanto tempo? 4 anos preso. Então, o uso disso tem a ver com artifícios jurídicos legais. Acho muito difícil que passe, porque acho que isso está sendo bem, isso ainda está bem quente, essa discussão. Estava falando da discussão fria, a discussão quente. Porque o pessoal está bem atento. Tem toda a execução de medidas socioeducativas são em meio aberto, são feitas dentro dos CREs, são feitas no âmbito do território. Eu acho que isso faz ter uma discussão que é uma coisa relativamente nova, então acho que isso é bem quente. Agora, que é claro que isso é um desvio, que tu não consegue mexer na maioridade penal, por causa da causa aberta. E aí tu vai usar artifícios para dar conta dessas questões. E eu vi, né? E eu achei assim, e eu acho que talvez aumente sim o tempo de internação em cima desse campo de diante. Acho que isso é uma coisa que talvez, se você passar, talvez. E aí tu vai ter que discutir, aí tu vai ter que levantar outra bandeira, que é da tipificação. Então tu vai prender, então tu vai dizer por quê, né? E é uma discussão que já vem antes, né? Não é? Porque se o menino está com 12 anos, ele vai ficar preso até os 18. Então são 6 anos. 6 anos é uma eternidade no adolescente, uma vida inteira. Então eu acho que essa discussão a gente tem que estar antenado, porque quando a gente vê, eles fazem isso, acham saídas. Acham que o ato infracional, assim, tem coisas bem complicadas acontecendo, só para socializar. Tem uma discussão lá, que eles queriam que a execução de medidas, as medidas de adultos, agora me fugiu o termo, seriam sursis, liberdade condicional, tem todo um sistema de penas alternativas, é toda uma situação que a gente fala pouco, porque eles queriam que fosse feita dentro da assistência social. E aí assim, pô, não, mas a gente bota nos albergues, nos abrigos, para eles ficarem lá, para eles não faltarem a medida. Aí tu prende ou tu solta. Porque eu acho que é disso que a gente vem falando sobre outras formas de institucionalização. Eu acho que isso é uma discussão que cabe. Isso na infância também. A gente fez uma discussão assim, ó, e é uma discussão que a gente não terminou, porque a gente não conseguiu resolver, e a gente tem um problema, que são 2 abrigos que são chamados casas especiais, porque tem a acumulação da medida, a medida socioeducativa de meio aberto, e aí tu tem uma medida protegida para ser protegido. Tu protege a sociedade, ele está em sociedade. Tu bota ele no abrigo para ele cumprir uma medida. Então assim, tu não consegue discutir com o judiciário isso, porque parece interessante ter um lugar que ele possa cobrar pela guarda do. E isso é um outro viés da questão da institucionalização. Tu institucionaliza para controlar. E a parte dos meninos que tem ato infracional, isso é um problema, que aí tu põe meninos que não têm família, junto com meninos que têm ato infracional, junto com meninos que são usuários de droga, todos juntos num espaço apertado, e tu quer ressocializar, só que não vai conseguir. E tu está, na verdade, estigmatizando, porque ele tem vergonha de viver naquela casa. E essa questão das medidas socioeducativas e meio abertas, a remissão de medida, a liberdade assistida, Porto Alegre não tem sempre liberdade, então eles ficam fazendo umas coisas meio híbridas. Eu acho que isso é uma outra discussão que a gente não trouxe para cá, mas é uma discussão que cabe a gente começar a pensar, principalmente porque tu tem um sistema penal completamente falido. Eu acho que outra coisa que o pessoal dos direitos humanos deveria ver é o princípio central, que a situação lá está insustentável e a gente está saindo de umas coisas e indo para outras. Acho que essa discussão de ela é. Acho que tem um trabalhador que está numa situação bem ruim e o apenado está numa situação assim, de violação total de direitos humanos. E isso são coisas que a gente vai vendo outras instituições que estão deixando as pessoas atrás de muitos. Que o sujeito está se produzindo ali. Queria ver se alguém tem mais alguma consideração final a fazer. A respeito do que aquele moço falou, tá? Eu não sei o nome dele, meu nome é Eliane, mas todo mundo me conhece como Nica, eu sou de São Leopoldo, tá? Ele falou ali sobre a aprovação de acompanhamento terapêutico, né? Então, assim, ó, eu vou falar depois, assim, tudo que
me chamou a atenção. Então, como se faz o controle sobre essa verba que vai? Eu te faço essa pergunta pelo seguinte, eu faço parte da Associação Capilar de Saúde Mental de São Leopoldo e a gente tem brigado muito, mas muito, para que o que diz lá nos termos que cria os CAPs tudo funcione, e não funciona em São Leopoldo. Então, a gente tem brigas homéricas. E em relação às crianças, na parte infantil, do CAPs infantil, os nossos trabalhadores, nossos profissionais, chegaram à conclusão que tinha que fechar o CAPs infantil. Por quê? Porque ele ficou 2 anos sem a médica psiquiatra. E teve uma mãe, que daí a gente fez toda uma revolução lá, e fez uma reunião no Conselho Municipal de Saúde, e eu chamei a promotoria pública. A promotora foi, e uma mãe se manifestou, ela disse: meu filho, além de problemas psiquiátricos, ele tem problema com drogas, ele não é meu filho legítimo, ele é adotado. Vocês vão esperar que meu filho morra, por quê? Porque eu não tenho médico. A rede não oferece esse tipo de médico. E o CAPS, para funcionar, o que a gente sabe, para ele ser, agora me fugiu o termo, para que seja aprovado lá pelo Ministério, lá e tal coisa, ele tem que ter uma equipe mínima, e não tinha essa equipe mínima. Então a gente brigou. Através dessa promotora, a gente teve que fazer um trabalho na Câmara de Vereadores para conseguir que fosse contratada a doutora e tal. Eu fui lá, briguei, chamei as mães e tal coisa, né? E a gente conseguiu. Tá? O nosso CAPS adulto, que é onde eu tenho um lugar, tenho meu irmão, e agradeço muito aos trabalhadores de lá, porque se eu tenho meu irmão vivo hoje, não é por causa do CAPS, é por causa dos trabalhadores. Isso eu sempre reafirmo. Os nossos trabalhadores são maravilhosos, eles trabalham com o coração, né? Eles trabalham por amor àquilo que eles fazem. Então, assim, e falando também dos residentes, há uns anos atrás a gente tinha uma diretora, eles botaram na saúde mental, e eu vi uma reportagem no jornal sobre esses residentes. E eu levei para ela. Ela pegou o papelzinho do recorte do jornal que eu tinha feito para ela. Com licença, ela fez assim: isso não interessa a nós. Aí depois eu comecei a fazer parte de um grupo de trabalho onde foi construído todo um plano de saúde para o município. E eles não queriam que fosse aprovado o plano de saúde mental do município. Por quê? Porque o município não tinha plano de saúde para o município. Então, como eles iam aprovar o plano de saúde mental para o município? A gente foi lá, brigou, juntou, buscou pessoas de Porto Alegre, buscou tudo que a gente precisava, e o nosso plano foi aprovado. Então, assim, através desse grupo de trabalho, eu levei novamente esse recorte dos residentes. Hoje a gente tem residentes em São Leopoldo, a gente tem uns trabalhadores maravilhosos trabalhando, só que assim, a gente sabe, eu, quando eu entrei, comecei a miuçar essas coisas, assim, que eu não entendo nada. Eu entendo, assim, uma coisinha desse tamanhozinho sobre saúde mental por causa do meu irmão. Então, eu descobri que o governo federal manda uma verba para os CAPs de 39 mil. O Estado manda 12 mil. E lá, nas leis que criam essas portarias, essas coisas lá, diz que tem que ter equipe mínima, tem que ter alimentação, tem que ter material de terapia. Isso a gente não tem nada. Por quê? Porque a gente não tem verba. Nós não temos verba para saúde mental em São Leopoldo. Eu disse: sim, e daí o dinheiro que o governo federal manda, o governo estadual manda, para onde vai? Então a gente foi, brigou no Conselho de Saúde. Eu, como membro da associação, eu meto a minha cara, eu brigo, eu discuto lá com meio mundo até que eu consigo chegar onde a Alessandra me conhece, mas ela está ainda na ela trabalhou com nada. Então, assim, eu sou muito assim, ó, sai da frente que eu estou passando, sabe? Então, a gente conseguiu que o Conselho de Saúde fizesse uma plenária exclusiva sobre a saúde mental. Então, ela foi feita agora uns dias atrás, e eu já fiz denúncia no Ministério, na auditoria do SUS, que é aquele 136, eu já fiz denúncia no Ministério Público, e até hoje eu não tive resposta. Hoje eu tenho um contato mais direto com uma moça da auditoria do SUS aqui, através de Porto Alegre, e até eu quero levar uma ata da nossa plenária exclusiva da saúde mental para ela me ajudar a chegar nos lugares onde eu posso cobrar que essas verbas sejam realmente utilizadas para os CAPs, nos CAPs. Assim, nessa plenária exclusiva a gente teve a garantia, não sei se vai acontecer, mas a gente teve a garantia que eles vão passar um pente fino, porque pelo tempo que foi criado o CAPs,
Desde 2002 é repassado esse valor para o município. A gente nunca tem dinheiro para dar um lanche, porque lá diz assim que tem direito a uma refeição. Então, uma refeição a gente entendeu o quê? Um almoço, uma janta. A gente, por opção, por discutir, ver como é que é a situação, a gente optou por um lanche. A gente ganhou o lanche durante um ano. E não tem mais. E a gente briga, e briga, e briga, e está sempre batendo numa ponta de uma faca. Alguém tem mais alguma consideração final para a gente ir encaminhando para o fim desse encontro? Eu queria saber, mesmo assim, são conveniados, é tripartite, tem financiamento, porque é federal e tem essas É mais recente, mas a gente sabe que o federal é bem mais antigo. Mas o passe ele seria municipalizado, os CAPs seriam todos municipalizados, então tem a ver com a política do município, né? E tem CAPs conveniados, eu tenho que falar para vocês mesmos. E como é que está esse conveniamento, a questão que para nós é uma questão, como é que está na questão da saúde, eu estive vendo assim, o movimento de só aumentar e tomar um rumo, e como é que isso, né? Como é que isso, por onde isso vai, assim, né? Tu quer? Tá. Assim, ó, eu estava te dizendo antes aqui, tem CAPs conveniados, tá? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, boa parte deles são conveniados, são do grupo Mãe de Deus, me ajude aí, o Hospital de Clínicas também, né? Mas mas o Conceição é público, ele não é privado, tem os conveniados privados, né? Então, assim, eu não sei o valor per capita, eu não sei se o repasse é o mesmo, né? Então, também não sei como é que está, assim, porque, principalmente a situação de Porto Alegre, eu acredito que na assistência também, né? Mas a gente tem, por exemplo, tem um setor da Zona Norte lá que quem tem o mando de campo é o Grupo Hospitalar Conceição, né? Aí tem os municipais, daí tem os conveniados, né, em alguns locais da cidade. E aí, assim, articular tudo isso, que cada um tem a sua gestão, que cada um, né, é complicado, é um trabalho, assim, muito difícil, né. Mas tem os conveniados, assim, eu não acho uma alternativa, né. Só te interromper, assim, lá em São Leopoldo eles tentaram botar o Mãe de Deus duas vezes. E por discussão nossa, com os trabalhadores, porque eles fazem as reuniões de equipe, eles fazem reunião com a associação, a gente está sempre dentro de tudo. Nós barramos 2 vezes o Mãe de Deus. Nós não queremos o Mãe de Deus. Então, por enquanto, o Mãe de Deus está longe de nós. É isso aí. Não, é porque, assim, vamos dizer, se é rentável, né? Se é rentável, por que não pode ser público, né? Porque né, se é negócio, né? Então, assim, não é negócio, né? Atenção, né? A frase que nós e aí podemos tem dizer uma... assim, ó, se eles... a gente usou assim, ó, eles deixaram cair lá no fundo do poço. Aí agora vem um milagre para salvar. Por que não salvaram antes? Se tinha dinheiro, se tem dinheiro para contratar o Mãe de Deus, por que não contratam como tem que ser? Deixa como... Lá em São Leopoldo nós vamos brigar até a última gota de sangue. Então, eu acho que a pergunta que tu fizeste, eu acho que tu mesmo respondeu, que é isso, nós temos que brigar, entendeu? A gente tem que seguir brigando, que é isso que vocês fazem, né? Que é o trabalho do controle social, né? O controle social é fiscalizador, né? Ele tem que estar atento a isso, né? O Estado, né? O Estado também tem essa, né, de regulamentar e de fiscalizar também, né? Mas isso depende muito de gestão para gestão, né? Então, assim, eu sei que ali o pessoal da coordenação de saúde mental, se tu entrar em contato com eles vão se articular a favor do usuário, né? Agora tem uma questão que é da fiscalização, que a gente tem que estar também... por que às vezes o Estado não fiscaliza os municípios, né? A gente viveu uma situação agora há pouco. Qual é a situação? Se tu for fiscalizar, se tu vê a irregularidade, por exemplo, com uma comunidade terapêutica, o pessoal que estava recebendo verba pública,
né? Não lembro qual é a cidade, acho que é Erechim, e que o pessoal foi lá fiscalizar. Se tu vê que é irregular, que está tendo violação de direitos humanos, tu tem que fechar. Tá? Então, assim, o pessoal foi com o Ministério Público junto, foi com a Vigilância Sanitária, exatamente, e aí chegou lá, as pessoas estavam amarradas, as pessoas, né? Bom, aquilo tudo que, né, que a gente vê a reprodução do manicômio, né? E aí, bom, tem que fechar. Não pode fechar e dizer para as pessoas, bom, agora, por favor, a porta é aqui, as pessoas que estavam lá amarradas, né? A porta é aqui, vocês, por favor, se encaminhem para a rua, ou seja, tem que dar um destino para isso, né? E aí é um trabalho extremamente complicado, é um trabalho, né, que tu vai ter que ver da onde é cada um. Então, assim, algumas gestões eu sei que fazem vista grossa mesmo, porque, bom, se a gente chegar lá e está complicada a situação, a gente vai ser omisso, né? E algumas foram omissas, né? Eu sei porque eu estou pelo Estado desde 2006, então eu peguei o final de uma gestão, peguei toda a outra inteira e agora eu estou na... Então, assim, tem maneiras diferentes de tratar a questão da fiscalização, da regulação, né, dependendo de quem está também nesse lugar. Então, é só no serviço também que muda, né, de serviço para serviço, de acordo com as pessoas que estão ocupando. Muda também na gestão, né, e muda completamente. Isso vai ter lá no usuário, vai ter lá na ponta, vai ter repercussão, né. Mas eu acho que é isso, a gente tem que brigar e tem que articular, né, e o controle social está aí para isso, né, para realmente fazer as coisas acontecerem, os recursos irem para onde eles têm que ir, né? E isso faz parte do controle e que bom que vocês estão brigando lá, né? Tem que brigar mesmo. Bom, acho que só para encerrar, eu queria retomar a questão da internação, assim, que o Rafa trazia antes, a internação no hospital geral. Eu acho que tem que ser uma questão que tem que estar assim em pauta, é uma questão super importante. E para falar na internação no hospital geral, a gente tem que pensar como é que está o fluxo no município que tem internação no hospital geral. Porque, bom, se a população acha que é poucas as vagas, que tem que ter mais vaga para internação, será que todos os outros serviços estão funcionando? Porque, assim, vou falar do fluxo lá de Viamão, né? Na realidade que eu estou agora, assim, que a internação, tem internação no hospital geral, a gente são 18 leitos no hospital de Viamão, 10 para o município de Viamão, 8 para outros municípios que eu não recordo agora. Das 8 da manhã às 5 da tarde, qualquer situação de crise, de surto, enfim, vai pro CAPS. Os CAPS de Viamão são todos portas abertas, então quem acolhe o surto, a crise, é a gente. A gente, enquanto CAPS, a equipe do CAPS, que avalia se é indicação de internação ou não, coisa que não acontecia antes, assim. Então, antes, como o Rafa trouxe, além das vagas do hospital não serem usadas para internação psiquiátrica, as crises, os surtos iam todos para o hospital, que encaminhavam para o Hospital Psiquiátrico de São Pedro. E aí, bom, toda qualquer situação de crise era internada. Hoje não. Hoje toda crise, todo surto é acolhido no CAPS, das 8 às 5, e daí não é todo que a gente interna, claro que não, tem que ter critérios para a internação, assim. Então, a gente vem acompanhando, esses números vêm reduzindo, assim, é bem bacana, assim. Pena que isso ainda não acontece muito no município, a gente tem que fomentar isso, assim, que as crises, as desorganizações têm que ir pro CAPS e não pro hospital. Porque aí, bom, daí não precisa mesmo de tanto leito, né? Quando vocês encaminham para o hospital acolhe? Sim. Assim, ó, o trabalho com o hospital ainda está em construção, assim, não vou dizer que é a oitava maravilha do mundo, porque não é, assim. O que acontece? Se tem leito para internação, é super tranquilo o fluxo, assim, a gente consegue, faz contato com a internação psiquiátrica lá do hospital geral, né? Tem leito, vai direto para internação. Não tendo leito, vai via emergência, a emergência acolhe, tendo leito, sobe para internação daí. O fluxo com a emergência está um pouco complicado ainda, assim, inclusive semana que vem a gente tem reuniões, o Estado vai estar junto na reunião, para melhorar um pouco, assim, porque acontece às vezes, por exemplo, da emergência liberar e a pessoa voltar para o CAPS. E aí, no outro dia, a gente tem que tentar novamente uma internação, assim. Mas parabéns, porque lá no São Leopoldo, eles não dão nem atenção para nós. Eles nem nos recebem. A gente tenta fazer reuniões, a gente sabe que o Hospital Centenário
plenário que é de São Leopoldo não é credenciado, ele não tem esse credenciamento para a parte psiquiátrica, mas a gente sabe que quando tem a crise tem que ser lá, que é o único hospital que a gente tem. A gente encaminha os usuários para lá, os usuários ficam lá na emergência, eles, além, e daí que sabem que é paciente psiquiátrico, o tratamento, a conversa com a pessoa é diferente, eles tratam com um débil mental local, a pessoa passa o dia inteiro ali, eu já fiquei com meu irmão, um dia inteiro ali na hospital, e fui embora porque eles não dão atenção. Então a gente quer fazer essa aproximação, e daí isso eu também levei para a plenária, e eles vão ser obrigados agora a nos atender, porque eles não respeitam o usuário, eles não respeitam. A gente briga mesmo, é verdade. Eu estou graças a Deus que vocês conseguem. Só fazer mais um comentário sobre isso. É o último, eu prometo, mas assim, a gente, uma das ações, das primeiras ações que a gente fez lá, né, no Hospital São Pedro, que é uma ação extremamente simples, né, mas extremamente efetiva também. Porque o São Pedro, ele se autorregula, né, em termos de internação, né. Ele tem uma triagem lá e ele, né, se faz avaliação e daí ou entra ou volta para o município, né? Mas isso é decidido por ele, né? Isso é uma das questões que está em construção também, os leitos que estão lá entrarem na regulação do Estado, né? Nessas, né, da pessoa, desse controle das pessoas que passam por lá, tem a ficha de entrada das pessoas e aí tinha lá o município de origem, né? Da onde foi encaminhado. Então, se tem o levantamento, né, de quantos usuários, quem são os usuários e a quantidade de internações por mês de cada município. Primeira ação que a gente fez, né, porque esses dados ficavam ali dentro, né, eles não saíam para fora. A primeira ação que a gente fez foi começar a devolver para os municípios esses dados, que é uma informação que muitas vezes o município não tinha. E aí, com essa informação, os municípios, né, os gestores, os trabalhadores começaram a ir atrás, né, do que estava acontecendo, pensar qual é a rede que a gente precisa, né, é uma informação assim, importante. E o caso de Viamão foi um desses, né, que se descobriu que o furo estava no próprio hospital, que deveria ser onde essa pessoa internava, e eles diziam, não, se é saúde mental, vai lá para São Pedro. Né? E aí o familiar pegava um ônibus ali na frente do hospital de Viamão e descia ali na Bento, na frente de São Pedro, né? Com aquele usuário. E aí diz, bom, mas espera aí, esse hospital que está encaminhando, que tem leito credenciado, né? Então se viu esse furo, que era um furo que ninguém sabia, né? Que não se sabia de onde. O outro caso do município lá começou a ter esses dados, não, mas como assim a gente ainda está internando no São Pedro? A gente tem o CAPS aqui, a gente tem, né? E daí isso começou a ir atrás, a partir daí, né, começou a conhecer o usuário que foi para o hospital, e esse descobriu que era numa unidade básica de saúde, né, na periferia da cidade, e que era um médico que encaminhava para o São Pedro quando via saúde mental, porque ele não conhecia a rede de saúde mental do município, era por desconhecimento, não era por maldade. Ele não sabia que existia um CAPS no município, né? Ele ia lá fazer o atendimento dele na UBS, né? E daí quando vinha a saúde mental, ele dizia, não, saúde mental, pelo que eu sei, é lá no São Pedro, né? E aí a pessoa ia lá para o São Pedro. Então, assim, são, às vezes, questões simples, né? Que só precisa informação circular, né? A informação precisa circular, né? Isso é trabalhar em rede também, né? Então tá, já quero aproveitar, já agradecer, né, a oportunidade e sempre é bom discutir, né, por onde anda a desinstitucionalização, né, espero que tenha contribuído um pouco com vocês. E agradecer mais uma vez o conselho, a Minel, foi um prazer te conhecer também. Tá? Agradecer, eu acho que é legal a gente poder abrir janelinhas para outras coisas, a gente fica também meio fechada, eu acho que esses momentos são bem legais, de conhecer outras pessoas, de fazer umas discussões, são momentos muito ricos, e eu estou agradecida pelo convite. Obrigada. Bom, minha última contribuição, já que se trata sobre Desiste, eu vou recitar uma poesia que eu fiz sobre um colega que eu via seguidamente, que eu fiz em 2010, lá no São Pedro. A maioria dos moradores lá andam assim.
E é lá que eu estou nesses 6, 7 anos me tratando, já que em algumas portas dos serviços substitutivos dos CAPs, 2 me rejeitaram porque diziam que eu não tinha perfil. Aí então, já que eles fecharam as portas para mim e o manicômio abriu, então é lá que eu faço minhas atividades. Quem é aquele? Quem é aquele que transita de frente do meu olhar, segurando que já foi meu um dia? Hoje no momento é seu, mas amanhã pode ser de outrem quando sair novamente da lavanderia. Quem é aquele que perambula com passos certeiros em direção aos seus colegas, que um dia também foram meus? Peço licença para corrigir-me, pois ainda continuam sendo, pois no momento me encontro lá dentro minha vida tecendo, juntamente daqueles que jorram a esperança de que vale a pena existir. Quem é aquele que, com seus pés feridos e desnudos, faz levantar poeira, deixando seus pés cada vez mais imundo, pois arrastá-los foi só o que aprendeu, pois nunca teve alguém do seu lado para insistir em ensinar a erguê-los desde que nasceu? Quem é aquele que, com um olhar pacífico, mexeu com meu ser bem no íntimo, não deixando-me ficar em paz, até que de seu ser escrevinhasse essas pouquíssimas linhas, desvendando o seu viver, dentro dessa cidade murada, que por outra cidade está cercada, ao redor desses seres que dizem ter em suas mentes afetadas, danificadas, eita vidas rejeitadas, por muitos desprezadas, mas horas também por muitos amadas, valorizadas e até mesmo resgatadas, mas somente pelos que têm um olhar diferenciado, nesse mundo tão conturbado, mas que ainda se destaca o amor. Quem é aquele que, mesmo tendo o seu sorriso incompleto, muitas vezes comparte o seu espaço com fezes ou insetos, pois o olhar humano desses muitos se esqueceu, deixando essa parte da sociedade. Quisás um dia ser um ente querido meu, ou quisera seu doutor, também ser um familiar seu. Quem é aquele que, no lindo brilhar de aurora, procura olvidar daquelas noites de outrora, em que alguns cuidadores descontrolados esqueceram-se de que ambos são irmãos, tendo doença mental ou não. No final da vida, todos seguirão em direção do galardoador da vida, para receber cada um o seu próprio pinhão. Quem é aquele que, bem antes de nascer, foi um ser esperado muito amado, pois parecia ser o filho planejado, por muitos pais cobiçados, mas o destino mudou sua vida, quando aqueles que lhe amaram descobriram ter você um DNA alterado, tornando você um ser diferenciado, transformando seus pais coragem em insensíveis pais covardes, que escapulindo do seu lado lhe largaram ali, lhe largaram aqui nesse quadrado, onde vivem seres iguais a mim e a você, isolados e que também algum dia por seus próprios familiares foram rejeitados. Quem é aquele agora te pergunta? Quem é realmente o louco? Para você se comparar a mim falta tão pouco. Pouco? Que é nada. Somos tão diferentes. Não por considerar-me um louco, mas sim por eu ter um grande coração. Não por eu ter um simples coração de carne como você, mas por eu ter amor e compaixão. Mesmo comendo ou dormindo no chão, por eu ter nascido ou adquirido lesões em minha mente, você insiste em pensar que esses seres não sentem, pois simplesmente você não os considera gente. Para você só temos valor na hora de lucrar e você faz questão de nossos próprios nomes pronunciar, na hora de ver o montante em que o dono do hospital vai ganhar. Ei, quem é aquele? Olha lá no portão. Aquele pessoal que está indo embora não é dos direitos humanos? Eles não podem ir embora, precisamos deles aqui sempre ou junto, perto da gente. Você não notou que até nosso diretor fica mais feliz quando eles estão por perto? Ou quem é aquele? Agora é tarde. Eles já atravessaram o portão dessa cidade murada, dessa gente isolada pela própria sociedade e, infelizmente, pela própria família. Ei, quem é aquele? Cadê você? Ah, lá vai ele. Sabe, moço? Sabe, moça? Aquele quem vai lá arrastando os pés no chão e segurando que já foi meu um dia, é meu colega quem me inspirou a escrever tudo isso que você escutou até agora. E que se dependesse de nós, teríamos muito mais a lhes contar. Pois hoje, com essa lei da reforma psiquiátrica, qualquer um que vive atrás desses muros pode um pouquinho do seu dia a dia para a sociedade relatar. Quem te trouxe essa dura realidade já foi vítima
ou personagem manicomial. Hoje me considero um resgate da saúde mental. Amanhã, isso eu não sei, pois infelizmente nos mostram e nos falam de tantas coisas boas. De tantas leis boas e novas, mas infelizmente não basta só saber, é preciso cumpri-las. E no nosso Brasil, infelizmente, nem tudo é cumprido, ainda mais na área da saúde mental. Mas eu tenho uma boa ideia para vocês. Se você ou quem souber desses maltratos, denuncie para o pessoal do Fórum da Saúde Mental. Eu tenho certeza de que eles não medirão esforços para te resgatar, assim como me resgataram, e hoje posso estar aqui compartilhando minha experiência de vida. Amanhã, quem sabe, é você que estará virando a outra página da literatura psiquiátrica no Brasil. Então, para a gente encerrar, quero agradecer muito aos nossos convidados, a Solange e a Conceição pelas intervenções artísticas, né? E a vocês que compareceram aqui nessa manhã com a gente. Eu acho que foi um debate intersetorial, né? Isso que é importante, a gente fazer conexões e reflexões. Espero que tenha convocado vocês a continuar esse debate, né? E também quero divulgar a Comissão de Políticas Públicas, que acontece todas as quartas-feiras, às 19 horas, aqui no 2º andar do Conselho, para que a gente possa aprofundar mais também essas questões. Obrigada.